As ervas e o cristianismo, parte 2. Incenso. O incenso era usado durante oferendas cerimoniais e considerado um artigo de luxo. Hoje pode ser usado como agente anti-inflamatório, analgésico, antidepressivo e sedativo, além de ser uma poderosa erva curativa. Óleo de incenso também é um ótimo redutor de estresse, conhecido por melhorar a ansiedade. As escrituras sagradas, que baseiam os preceitos cristãos, foram criadas há muitos anos e tanto antes quanto depois de Cristo, o incenso na Bíblia é um elemento chave do contato humano com Deus. Antes de Cristo, o incenso na Bíblia aparece como uma oferta a Deus nos templos. Era utilizado como uma maneira de se conectar com o Senhor de forma direta. Era como se a queima do aromatizante elevasse aos céus os pedidos e agradecimentos de todos. Antes de Jesus ser crucificado, havia um véu no templo que separava as pessoas de Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar e conversar com ele, no Santo dos Santos e assim mesmo uma vez ao ano. Os incensos, então, eram utilizados como uma entrega de amor e representava as preces de muitos, sendo entregues por apenas uma pessoa. Além disso, o incenso na Bíblia aparecia também sem fins espirituais. No livro de Cânticos de Salomão, o aromatizante era aceso apenas para exalar perfume e agradar aos que estavam por perto. Os incensos, então, eram utilizados como uma entrega de amor, representando as preces de muitos entregues pelo sacerdote. No nascimento de Jesus, os magos levaram 3 presentes para o Messias: ouro, incenso e mirra. Foram os mimos oferecidos. E como acreditavam que ele seria rei dos judeus, como realmente é, ofereceram elementos valiosos. O incenso tinha tanto valor quanto pedras preciosas, pois possuía uma ligação com o sagrado. Segundo a Bíblia, depois da morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado automaticamente, representando a nova fase de proximidade de todos os homens com Deus. Desde então, o incenso passou a ser utilizado sem a finalidade de oferta, mas apenas como um item para perfumar ambientes. O incenso também aparece no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 30, versículos de 7 a 9. E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Também quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta. Isopo. O isopo é uma planta com cheiro doce da família das mentas. Foi usada em muitos rituais cerimoniais dos israelitas, pois o isopo ardente normalmente significava uma limpeza interior. Estudos demonstram como o isopo pode ser um alimento útil para a hiperglicemia, que é um nível
anormalmente alto de açúcar no sangue. O hisopo também é conhecido por ser expectorante e por melhorar os problemas respiratórios, como asma, tosse e bronquite. Ele pode ser encontrado na forma de chá e tintura na maioria das lojas de produtos naturais. O chá de hisopo quente ou a tintura, diluídos em água morna, podem ser usados como um líquido de gargarejo em dores de garganta. O hisopo é uma planta que pode viver por vários anos, inclusive em solos rochosos, devido à sua alta resistência. Suas principais propriedades medicinais são contra a tosse e como antisséptico. O chá ajuda no tratamento de quem sofre de asma, bronquite, rinite e sinusite, por ser naturalmente expectorante, além de ser um poderoso diurético, protegendo assim a saúde do fígado e dos rins. Mas essa é uma planta de sabor forte e amargo. Hisopo, citado na Bíblia, é uma planta que era utilizada em rituais de purificação pelos judeus. Por ter folhas que absorvem líquido, o hisopo era amarrado em forma de molho e utilizado como uma espécie de brocha. Era muito utilizado para aspergir, respingar líquido, seja água, sangue ou vinagre. A textura do hisopo é semelhante às folhas de hortelã, ásperas e com um bom aroma. Devido a essas características, o hisopo era utilizado em rituais de purificação, no tratamento de leprosos e na preparação do cadáver para o sepultamento, entre outras utilidades. No Antigo Testamento, temos algumas citações sobre o hisopo e como era utilizado. Quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, recomendou que utilizassem o hisopo para passar o sangue nas bordas de suas portas, para que o anjo não matasse seus filhos. Isso está em Êxodo 12, versículos 22 e 23. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Eles usavam como uma planta para aspergir e passar o sangue nos umbrais da porta. Também encontramos o uso do hisopo nas instruções em Levítico de como tratar uma pessoa com lepra. Levítico 14, versículo 4, Levítico 14, versículo 6 e Levítico 14, versículos 51 e 52. No livro de Números, encontramos o hisopo nas instruções do cerimonial de purificação dos hebreus. Em Números, capítulo 19, versículo 6 e capítulo 19, versículo 18. O hisopo também foi fruto de estudo botânico do rei Salomão, em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, e também foi citado no verso poético de Salmos 51, versículo 7.
A citação mais emblemática sobre o hisopo no Novo Testamento tem a ver com a crucificação de Jesus. Quando Cristo teve sede, os soldados embebedaram uma esponja com vinagre e colocaram numa vara de hisopo para alcançar a boca de Jesus. Isso está em João 19, versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de hisopo, lhe achegaram à boca. A segunda citação se encontra em Hebreus 9, versículo 19, em que fala acerca do ritual de purificação na época de Moisés, onde o hisopo era utilizado para aspergir o sangue do sacrifício. Hortelã. Erva rasteira cujas folhas têm cheiro forte e agradável, a hortelã é usada há milhares de anos como erva culinária e para fins medicinais. Hoje, a hortelã-pimenta ainda está sendo usada medicinalmente por seus efeitos calmantes. É frequentemente usada para melhorar alguns problemas comuns de saúde, como flatulência, diarreia, cólicas menstruais, náuseas e dores de cabeça. Alguns estudos apontam para a capacidade da hortelã-pimenta de ajudar a melhorar a indigestão e a síndrome do intestino irritável. A hortelã é citada na Bíblia em Mateus 23, 23, quando Jesus confronta a hipocrisia dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Açafrão. O tempero mais caro do mundo hoje também era muito caro nos tempos antigos. Por causa de sua cor amarela distinta, açafrão foi usado não apenas para dar sabor, mas também para fazer corantes antigos. Os povos antigos usavam açafrão para tratar problemas estomacais, peste bubônica e varíola. Hoje, estudos recentes indicaram possíveis benefícios à saúde, incluindo propriedades inibidoras do câncer, especialmente para o câncer de mama, efeitos antidepressivos e promovendo uma sensação de plenitude para indivíduos com excesso de peso leve. O açafrão é citado na Bíblia em Cântico de Salomão, capítulo 4, versículos 13 a 15. Os teus renovos são um par de romãs, com frutos excelentes. A henna e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Mostarda. Uma das parábolas mais famosas de Jesus foi sobre o grão de mostarda. E isso pode ser o porquê de a mostarda crescer tão abundantemente na Palestina. Hoje, a semente de mostarda tem sido estudada por suas possíveis propriedades anti-câncer, especificamente
A semente da mostarda contém um composto chamado isotiocianato de alilo, AITC, e pesquisas com animais mostraram que o pó de mostarda rico em AITC inibe fortemente o desenvolvimento e a progressão do câncer de bexiga. A Brassica nigra, ou mostarda preta, é uma planta ereta que cresce a 2,4 metros de altura e pode assemelhar-se a uma árvore. Embora não seja tecnicamente uma árvore, às vezes é chamada de árvore de mostarda e é considerada por muitos como a planta referida na parábola da Bíblia, com o mesmo nome. Parábola do grão de mostarda. A mostarda era cultivada nos hortos da Judéia e Samaria, pelas propriedades medicinais que apresentava. Jesus afirma que ela é a menor das sementes. Havia um dito popular de comparação de tamanho entre os judeus, que dizia pequeno como um grão de mostarda. Eles usavam esse termo para comparar aquilo que era pequeno. Eles diziam pequeno como um grão de mostarda. Na terra de Israel, a mostardeira alcançava facilmente 3 metros de altura. Seu talo principal se dividia em vários ramos. As aves vinham em grande número pousar em seus ramos e se alimentavam dos grãos da mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Mateus 13, versículo 31. O mestre revela um fato muito interessante nessa parábola. Um minúsculo grão com uma força misteriosa e ativíssima que tem em si mesmo dá origem a uma planta de dimensões notáveis. Ou seja, quando eles falavam pequeno como um grão de mostarda, mas o Senhor mostra que aquele grão que ele dizia ser a menor semente se transformaria numa árvore, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Mateus 13, 32 são as palavras do próprio Jesus. A parábola do grão de mostarda, descrita no texto de Mateus 13, de 31 a 32, trata do evangelho do reino, comparando-o a uma pequena semente, o grão de mostarda. O grão a que o Senhor se refere nessa parábola é o grão da árvore que se usa para fazer a mostarda, muito conhecida por ser aplicada em temperos. O Evangelho e o Reino dos Céus também são semelhantes ao grão de mostarda. A palavra de Deus é como uma semente, muitas vezes desprezada por seu tamanho inicial, como eles falavam, pequeno como um grão de mostarda. Sim, era uma semente muito pequena e desprezada por isso. Há situações em que não se pode fazer longas pregações. Não há uma oportunidade para trazer detalhadamente uma melhor explicação a respeito do reino dos céus. Todavia, Jesus nos ensina que devemos lançar a semente, ainda que pequena. E isso ele nos mostra também na parábola do semeador, lançar a semente.
Esta semente do Evangelho tem em si mesmo uma força de vida que crescerá cada dia um pouco mais. Regada com as águas do Espírito, ela começa como a menor de todas as sementes, pequena, mas vai brotando dia a dia no coração humano, chegando ao ponto de superar em muito o seu tamanho original. Esta transformação e crescimento são abundantes, de uma pequena semente a uma linda árvore com vários ramos que são capazes de acolher e ajudar outras pessoas. Jesus afirmou que as aves buscariam abrigos nos ramos, assim como as pessoas buscariam abrigo na árvore do Evangelho. Nós somos os ramos. Deus te chamou para cuidar. Ele te abençoou para você abençoar também. E muitos de nós passamos por essas fases. Fomos acolhidos, cuidados, perdoados e abrigados. Recebemos a mensagem do Evangelho de que Deus estava em Jesus, não condenando os homens, mas dando sua própria vida em resgate de muitos, para perdão dos pecados. O poder deste Evangelho é tão grande que esta pequenina semente gerou vida em nós e nos fez também árvores frutíferas, sementeiras de Jesus. A semente é a palavra de Deus. Hoje vos é chegado o reino dos céus. Lançai a semente, ainda que pequena palavra, mas lançai. Você se surpreenderá lá na frente com o que Deus fará. Jesus, através da parábola do grão de mostarda, nos ensina que o reino de Deus é como o grão de mostarda, uma pequena semente, o menor dos grãos, a menor das sementes, mas cresce e se transforma em uma árvore frondosa que abriga animais. Então, nós vemos que essa pequena semente lançada no nosso coração, ela vai crescer, crescer, crescer. Além de crescer dentro do nosso coração, ela vai crescer também no próprio mundo, no próprio ambiente, entre os homens. Portanto, se você acha que a sua fé é pequena como um grão de mostarda, lembre-se que ela pode se tornar essa árvore frondosa. E lembre-se também que o cristianismo começou como? Com Jesus e com mais 12. E hoje é conhecido no mundo todo. Aqueles 12, depois que Jesus subiu aos céus, levou essa semente para várias partes do mundo. E hoje o cristianismo está no mundo todo e muitos somos nós, os cristãos, que formamos a Igreja do Senhor Jesus. Então, não há uma semente pequena demais. Ela sempre irá crescer no nosso coração e no mundo. Então, medite no seu coração. Você, hoje, ainda é um pequenino grão de mostarda ou já se tornou uma árvore?